Eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a parte 4 do capítulo, que relata sobre Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo", e anunciavam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenavam que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos levaram à prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Esse trecho bíblico, eu acho ele assim de uma riqueza e de uma profundidade. Eu quero começar a destacar
sobre o verso 20, aonde fala que Paulo e Silas foram considerados perturbadores da cidade. As suas roupas foram tiradas. A palavra de Deus fala que eles foram não só açoitados, mas que eles foram severamente açoitados. Foram lançados na prisão, tiveram seus pés presos no tronco. Isso tudo por proclamar a palavra de Deus. E em meio a tudo isso que eles estavam vivendo, eles escolheram orar e cantar hinos a Deus. A reflexão que eu quero deixar é como você tem se posicionado quando os problemas, as dificuldades, as tribulações têm se apresentado diante da sua vida. Nós temos um exemplo aqui de Paulo e Silas. Eles oraram e cantaram hinos a Deus, e eles viveram o sobrenatural do Senhor. A história podia parar aqui, mas ela continua. Aonde Paulo e Silas falam de Jesus para esse carcereiro. E não só ele, mas a casa dele foi alcançada e foi salva. Se você ainda tem algum familiar, alguma pessoa que você ora para que se converta e aceite ao Senhor, que você possa ter experiências com a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 34, aonde você vai viver: alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, que você possa viver: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus.